pessoal, como vai nossa república? Aqui no segundo encontro monárquico fluminense, eu estou ao lado dele, que é advogado e também candidato estadual pelo estado do Rio de Janeiro. É o doutor André Miranda. Tudo bem, doutor? Bom, Débora, é um prazer receber você aqui no Rio de Janeiro, no segundo encontro monárquico, e uma felicidade que você possa ter vindo participar e abrilhantar o nosso evento. Imagina, eu que agradeço o convite. Doutor, eu estava vendo que esse é o segundo encontro monárquico fluminense aqui no Laranjeiras e vi também que vocês já fazem o tradicional encontro monarquista em prol do aniversário do nosso príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança. Qual a importância desses eventos para o movimento monarquista e também para o estado do Rio? Então, esse é o segundo encontro monárquico que a gente faz. O primeiro foi no centro do Rio, agora a gente está fazendo aqui em Laranjeiras. É uma oportunidade dos monarquistas estarem se conhecendo o movimento, conhecendo um pouco do que a gente discute e o que a gente pretende para o Brasil, né, quais são as propostas que a gente tem para o Brasil, e também para os não monarquistas, para conhecerem o que é o movimento e o que a gente espera para o país. Uma opção à República, né, uma opção ao que a gente está vivendo aí e sangrando há anos com a política que, enfim, a história mostra, né? Com certeza. Então, o encontro monárquico tem esse viés de dar a sua opção e também de esclarecer um pouco da nossa história. Né? Então, é muito importante ter esses eventos para poder a gente trocar conhecimento, se conhecer e estar discutindo propostas viáveis para o país. Doutor, esse ano você é candidato a deputado estadual e eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos vendo quem é o André e por que, como você se tornou monarquista. Então, eu sou advogado, né, de formação, milito na área jurídica e também faço um trabalho de conscientização sobre o momento histórico que a gente está vivendo, né? Quanto à questão de ser monarquista, eu me tornei monarquista com 15 anos de idade. Eu frequentava a associação Tradição, Família e Propriedade e lá eu tive o primeiro acesso um pouco da nossa história, né? Aquilo que a gente não costuma aprender na escola, né? Ou que é mal contado. E estudei um pouco das nossas tradições, de como o país nasceu e se desenvolveu, e daquilo foi despertando em mim a vontade de uma mudança para o país. E eu comecei a entender que a mudança poderia vir através da restauração da monarquia. Eu costumo falar para as pessoas que estão nos vendo que o primeiro passo importante da monarquia foi o plebiscito de 93. E agora a gente está tendo a oportunidade de dar o segundo grande passo da história monarquista, que é ter a possibilidade de ter uma bancada monarquista lá dentro do Congresso, dentro das assembleias legislativas. E eu queria que você falasse, se você for eleito, quais são os seus ideais, os objetivos que você vai defender lá dentro da Assembleia Legislativa? Então, em 2013, com a questão que houve no país, do impeachment, eu comecei a trabalhar o movimento monárquico de uma forma mais militante, né? De uma forma de realmente buscar sair daquela questão de ficar relembrando a história só e a gente ver o que a gente poderia fazer para hoje, né? Então, dali começou uma vontade de querer trazer uma mudança, se possível, para essa geração e deixar algo para as próximas, né? E quando foi no ano passado, eu recebi um convite, por ser monarquista, eu recebi um convite para vir candidato a deputado estadual. E aí eu me filiei ao PSL e, enfim, resolvi aceitar esse desafio. E a proposta que a gente traz é nada mais, nada menos do que o que o movimento defende, né? Que é uma diminuição da burocracia estatal, uma diminuição dos gastos públicos, né? Você esvaziar um pouco a máquina pública que está muito inchada, muito inflada. Então, trazer essa proposta. Você tem que
primeiro, né? Porque o que acontece? Muitas das pautas do movimento monárquico, elas são pautas federais, tá? E a gente tem um problema no Brasil que a gente tem que a gente chama de pirâmide invertida. Então você tem muito poder concentrado na União, pouco poder no Estado e quase nenhum no município, né? E a família é totalmente mitigada. E em razão disso, quase tudo que você quer propor de mudança, ela é na esfera federal. A competência estadual, ela é residual, mas dá para a gente fazer mudança no Estado. De que forma? A gente diminui os gastos públicos, diminui o gabinete, porque não há razão para ter 20, 30 cargos dentro de um gabinete. Você acaba com todos os auxílios políticos, entendeu? Então você começa a diminuir esse custo para o Estado. Mas você vai trazer a questão da responsabilidade do ente público, trazer uma questão de fazer um trabalho um trabalho sério dentro do parlamento e representar realmente o povo, os anseios do povo. Então, dentro das minhas propostas está acabar com todos os auxílios, diminuir a verba de gabinete, diminuir o número de cargos comissionados dentro do gabinete, acabar com a questão do carro oficial. Está a questão também de você criar uma plataforma, e aí já é mais para a área tributária, criar uma plataforma virtual para que o cidadão possa acompanhar quais tributos estão sendo arrecadados, para onde está sendo destinado esse tributo, e a gente tentar diminuir essa carga tributária, porque hoje o cidadão, ele sofre, na época do Império, era um quinto do que você produzia, né? Até apelidaram o quinto dos infernos, né? E hoje é quase que 50% do que a pessoa ganha, quer dizer, o que se reclamava antigamente hoje é muito pior, e as pessoas ficam caladas. Então a gente tem que enfrentar essa questão, tem que discutir esse mérito e tentar mudar isso, né? A outra coisa é que o foro privilegiado é uma coisa que eu vou combater, porque o foro privilegiado está na Constituição Federal, mas a Constituição Federal ele não deixa claro que quando fala lá de deputado, é deputado estadual ou federal. E aí a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, ela, nesse ponto, ela tenta legislar dizendo que tem foro privilegiado. Então basta você tentar revogar esse artigo da Constituição, ou modificar, e você derruba o foro privilegiado. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer aqui embaixo, e é em cima disso que eu quero trabalhar. Legal. E também tem a questão da preservação do patrimônio histórico, né, doutor? Sim, que eu vi que até hoje o professor Olaf Schneider falou sobre isso. Qual que seria essa situação hoje no Rio de Janeiro com relação a essa degradação que a gente vê dos patrimônios? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema crônico, né, de preservação do patrimônio. A Santa Casa de Misericórdia está caindo aos pedaços. O Museu Nacional, nossa, todo o dinheiro que é arrecadado para o Museu Nacional é destinado para o UFRJ, não fica para o Museu Nacional. Isso é um absurdo. Por quê? Porque se você paga um ingresso, você não quer só ver o acervo do museu, você quer contribuir para o museu. E aí você descobre que o dinheiro não é necessariamente gasto com o museu, quando deveria, porque aquele edifício é onde está a nossa história, ali é onde ficou a família real portuguesa, né, Dom João VI, e depois a família imperial brasileira, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então ali foi onde nasceu parte do Brasil, né, e está abandonado. E aí, a gente estendendo um pouco para a propriedade da Quinta da Boa Vista, você tem as cavalariças imperiais. As cavalariças imperiais, elas foram desanexadas do conjunto da Quinta da Boa Vista, se eu não me engano, na década de 30, para passar o viaduto de São Cristóvão. E aí virou o Clube Hípico do Exército. E por muito tempo foi preservado o Clube Hípico do Exército, que é importante também. Só que, em determinado momento, eles transferiram esse clube para Deodoro, eu acho, para o bairro de Deodoro, e ali ficou meio que abandonado. E aí o Clube do Exército vendeu para a prefeitura, por ocasião das Olimpíadas, e a prefeitura queria derrubar um prédio daquele. Ali foi a primeira escola de medicina, primeira escola de medicina não, ali foi o primeiro criadouro
veterinário do país, né? Também funcionou ali. E está se abandonando aquele patrimônio. Para você ter ideia, foi dali que saiu Dom Pedro I para sua viagem a São Paulo, e dessa viagem resultou no Grito do Ipiranga. Então aquilo é um pedaço muito importante da nossa história, né? Você viu na palestra do professor Olave, ele falou das cavalariças reais da Inglaterra, que são muito valorizadas e que todos os turistas querem conhecer. Por que isso não acontece no nosso país? Né? Os aposentos dos nossos imperadores, a gente não tem acesso. Por que a gente não tem acesso a esses espaços? Entendeu? Então isso tem que ser preservado. Por exemplo, tem um prédio que abrigou o Museu do Índio, que teve muita polêmica há pouco tempo. Ele também está caindo aos pedaços. Ali foi a residência da irmã da princesa Isabel e o príncipe Saxe-Coburgo. Então ali tem que ser preservado, tem que ser restaurado, tem que se contar essa história. Mas eu não sei, não quero entrar no mérito das razões, mas existe uma verdadeira alienação histórica no nosso país. Isso não pode perpetuar, porque se você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Com certeza, gente. Vamos parar de ficar valorizando a história de outros países, tem que valorizar também, mas também lutar para preservar a história do nosso país. Doutor, qual que é o seu número? Você pode divulgar para as pessoas já anotarem aí na colinha para levar nas urnas no dia 7 de outubro? Posso. Na verdade, eu escolhi o número, me deram a oportunidade de escolher, e eu fiz uma brincadeira, porque eu não tinha como escolher o número que fosse a data, uma data histórica. Então, é 17822. Aí, se vocês colocam o 7 para frente, fica 7 de 1822, né, que é a data da independência. Então, repetindo, é 17822. Tá passando aqui embaixo, já anota aí para você já ter o seu candidato aqui no estado do Rio. E para finalizar, doutor, deixa uma mensagem para os nossos colegas, para os monarquistas, simpatizantes que estão nos assistindo, com relação à importância dessas eleições, que agora faltam aí 2 meses para acontecer, e a importância disso, de estar indo às urnas votar, enfim, deixa uma mensagem para as pessoas. Bom, é importante a gente se conscientizar da necessidade de votar. Por quê? Porque a única ferramenta que a gente tem hoje, democrática, de mudar os rumos da nossa história, de mudar o nosso país. Não adianta a gente decidir não votar porque todos os que entram terminam se corrompendo. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo, vamos dizer, no mesmo balaio. Tem pessoas sérias na política e tem pessoas que, infelizmente, se aproveitam do voto, se aproveitam da boa vontade do povo e termina se corrompendo. Mas isso não pode evitar que a gente exerça o nosso direito de voto. A gente tem que votar para tentar mudar. Se você não acredita nos que estão aí, vote nos que estão chegando, né? Então vamos tentar, mais uma vez, mudar o rumo do país. Então é importante que você exerça o direito de voto, e eu espero que você vote consciente para a gente conseguir mudar o rumo da nossa história e ter uma prosperidade econômica e que tudo venha a correr na mais perfeita ordem que a gente espera para as próximas gerações, né? Vamos deixar um legado para as próximas gerações. Com certeza. Doutor, eu agradeço a entrevista. Eu espero que você tenha gostado aí, enfim, acho que vai ser muito produtivo, porque muitos dos nossos seguidores pedem o candidato do Rio, quem que vai estar representando o estado, então já deixa aí anotadinho certinho, tá bom, gente? E a gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau. Tchau.